gente tem bastante novidade, né? A gente fez ontem a apresentação da Daily Elétrica, lançamento da Daily Elétrica, né? E não só lançamento, mas também foi comunicado o início de produção da Daily, né? Todos os modelos de Daily. A gente tem, dentro do stand, nós temos alguns tipos de combustíveis alternativos. E por que isso? Porque a gente entende que não existe um tipo específico, um combustível certo para aplicação, todas as aplicações. Então a gente entende que cada aplicação tem sua peculiaridade e por isso a gente precisa desenvolver outros tipos de combustíveis alternativos. O que eu quero dizer com isso? A gente está lançando aqui a Daily Elétrica, né, para todos os modelos de Daily, todas as versões, e essa Daily ela começa a produção a partir desse mês aqui na planta de Suzzara e Breccia. Uma parte é feita na planta de Suzzara, a outra na parte de Breccia, na Itália. Ela tem uma modularidade, ela tem 1, 2 ou 3 baterias equipadas no chassi. Isso permite uma autonomia de 130 a 350 quilômetros de autonomia da parte da Daily. Tá? O projeto é um projeto nosso, né? Tem algumas parcerias, principalmente com a produtora de baterias, mas a parte do desenvolvimento do motor é motor elétrico, mas isso é feito pela FPT, a composição do motor, do eixo motriz, feito pela FPT. Eu de Daily, nós temos também a Daily aqui equipada com gás, tá? E também temos um protótipo de Daily feito com célula de combustível. É um protótipo que foi feito junto com a Hyundai, né, que é uma célula de combustível onde funciona através de oxigênio e hidrogênio. Tem 6 tanques de hidrogênio, né, e com isso ela permite que você tenha uma autonomia de até 700 quilômetros com a Daily. Então tem Daily a gás, tem Daily elétrica que foi lançada e o protótipo da Daily célula de combustível em parceria com a Hyundai. Tá. Da parte de veículos pesados... Tá, pode falar um pouquinho sobre Daily, porque aí tem algumas questões interessantes. Quando você fala de célula de combustível a hidrogênio para Daily, que dá uma autonomia bem maior do que a bateria elétrica, a gente pode imaginar que o puramente elétrico pode ser só uma transição para chegar nessa célula de combustível a hidrogênio, porque ele vai dar maior autonomia, maior versatilidade para o cliente? A vantagem da célula de combustível é exatamente a autonomia, né? Agora, por outro lado, o abastecimento de hidrogênio é uma coisa ainda bastante restrita e, no momento, bastante cara, né? Então, pode ser que seja uma tecnologia futura que traz a vantagem da autonomia. Por outro lado, não existe a vantagem de custo, né? Hoje, aí você vai me falar, bom, mas a bateria também, o custo dela é bem maior que o de diesel. Então, assim, pode ser que seja uma transição no momento que a gente precisar de mais autonomia no veículo, né? É um veículo sustentavelmente correto, obviamente, porque se você injeta oxigênio e hidrogênio, e ele gera energia e água, né? O que ele gera afinal. Então, a parte sustentável ela é fantástico, né? E agora, o abastecimento de hidrogênio ainda é uma coisa que a gente não consegue nem calcular, né? A gente não tem noção de como pode ser o abastecimento de hidrogênio, né? Tá, e falando no elétrico puramente, é a pergunta óbvia, né? Quando que chega no Brasil? Porque o mercado já está olhando para esse segmento de veículos elétricos, já tem alguns produtos de concorrentes nessa categoria que poderiam bater de frente com a Daily aqui, e a gente vê que tem clientes, principalmente grandes embarcadores, que têm seus compromissos com o mercado de capitais, Protocolo de Paris, e estão investindo nesses veículos. Quando que chega no Brasil, então?
Ela, para tentar te dar uma resposta, eu não tenho uma resposta precisa, né? O que eu posso te dizer? Ela foi lançada ontem aqui na Europa. Normalmente tem um trabalho que é um trabalho todo de transição e adaptação para o mercado brasileiro, que é totalmente diferente do mercado europeu. Então, você sabe que existe todo um trabalho de robustez que precisa ser feito para adaptar o produto para o mercado brasileiro, né? Como composição de produto, é um produto que a parte de geração motriz ela está preparada, mas a parte estrutural é uma parte que precisa de desenvolvimento. Então, a gente olha isso como um futuro promissor, mas ainda precisa ter infraestrutura no país e todas as demandas que você conhece. Por ser um produto que foi lançado ontem, ele leva um tempo maior para estar adaptado para o mercado brasileiro, né? E o que faria mais sentido nesse momento? A versão a gás, por exemplo? Depende. Como prioridade para chegar ao Brasil? O que a gente, de novo, né? Nós temos várias tecnologias, como eu comentei. O gás, hoje, no Brasil, ele faz sentido quando você tem, trazendo para o nosso dia a dia, né? É quando você tem um TCO que ele é justificável. Para ter um TCO hoje, um veículo a gás, a gente entende que ele faz mais sentido em veículos que têm maior quilometragem, que precisa de maior quilometragem diária, né? Mensal e tudo mais. Então, olhando para o lado só sustentável, talvez sim. Olhando para o lado do TCO e para o lado rentabilidade, que a gente precisa gerar para o cliente final, num veículo pequeno a gente não enxerga ainda uma alternativa viável, o gás na dele. A gente entende que sim, futuramente seria mais viável realmente o elétrico, né, em termos de TCO. Porém, no rodoviário, a gente enxerga, assim como a gente enxerga aqui na Europa, que o mercado se justifica mais com o veículo a gás. Então, longas distâncias, a gente enxerga que realmente o veículo a gás é mais viável. Tá bom, o gás de vocês, que já vinha sendo falado aqui no Brasil, ele já está preparado, ele já estava preparado para um Euro 6, por exemplo? Vai precisar de ajustes, vai ter impacto no preço, ou ele já estava preparado, o diesel sobe agora e ele fica mais interessante em termos de investimento, de TCO? O gás ele já atende o nível de emissões, né? Então ele já é um combustível que atende todos esses níveis de emissões. Então todo o ajuste, todos os produtos que a gente vai colocar agora para rodar, os 20 primeiros veículos, eles já estão preparados para o novo nível de emissão. Então sim, ele já foi trabalhado pensando nisso. Não, legal. Vamos então para os próximos veículos aí que você tem para mostrar para gente. O que tem de novidade aqui, né? Fora tem algumas versões especiais, mas eu acho que a outra grande novidade, realmente essa é muito interessante, nós temos uma parceria, uma joint venture com a Nikola. Né? A Iveco comprou um percentual da Nikola e nós temos uma joint venture aqui na Europa. A Nikola, eu acho que parte de vocês sabem, são veículos elétricos, né? Nós já temos os veículos elétricos em produção no veículo rodoviário e ontem foi apresentado a primeira versão do veículo também a célula de combustível no rodoviário. Então ele é equipado com 5 tanques de hidrogênio, num veículo 6x2 e que também esse aqui ele dá uma vantagem de autonomia em relação ao elétrico, que é de 500 km para 800 km de autonomia. Então, a Nikola aqui mostrou os veículos de linha, né, de produção, que são veículos elétricos, e também a versão nova do veículo que já está rodando a célula de combustível, que dá autonomia de 800 km. Tá, tem uma questão interessante, porque para pesado, desenvolvimento junto com a Nikola, até porque a Iveco tem participação nos negócios lá. Para os leves, você falou de uma parceria com o grupo Hyundai. Por que dois grupos diferentes para desenvolver uma tecnologia que é semelhante, né? É só a questão de tamanho do produto.
mais ou menos, né? No veículo leve, a Hyundai já detém a tecnologia desse veículo pronto. É uma tecnologia que já existe e ela está sendo adaptada na Daily para para começar a rodar, né, os desenvolvimentos com essa parceria. Por outro lado, a Nikola detinha no rodoviário a tecnologia dos veículos a longa distância, já nos veículos elétricos, né? A gente entrou com o nosso expertise não só do produto, mas também o expertise da produção. E a Nikola entrou com a parte de tecnologia. A migração, a evolução do elétrico, no caso do rodoviário, para o célula de combustível aconteceu já com a parceria que a gente já tinha, uma parceria mais sólida com a Nikola. A novidade aqui é a parceria com a Hyundai para os veículos leves, porque a Hyundai também detém essa tecnologia. Nós temos diversas tecnologias para aplicações diferentes. Então, a gente vai usar a que for mais viável, não só para cada aplicação, mas para o país. Então, o país tendo infraestrutura de acordo com a tecnologia, a gente vai estudar. O mais importante é que aqui a gente quis mostrar que realmente a Iveco continua investindo muito forte para o futuro e a gente, no Brasil, obviamente, a gente vai se beneficiar dessas tecnologias e todo esse investimento no momento em que a gente tiver a estrutura adequada para isso. Tá, quando você fala que o Brasil precisa ainda desenvolver toda essa infraestrutura de produção, de distribuição dessas fontes novas de energia, seja energia elétrica para caminhões, ou hidrogênio, ou qualquer outra coisa que seja. A Iveco fornecendo o veículo vai depender disso. No Brasil hoje a gente não tem. Que exemplos que estão sendo feitos na Europa, envolvendo a própria Iveco, que poderiam ser trazidos para o Brasil para acelerar esse processo, para não ficar só uma coisa, a gente tem a tecnologia aqui, mas puta merda, não tem infraestrutura. O que está sendo feito aqui na Europa, que a gente tem visto também, são diversas parcerias para desenvolvimento de infraestrutura. Então a gente vê, por exemplo, uma parceria inédita, por exemplo, entre Traton, Volvo e Mercedes para desenvolvimento de estruturas, de infraestrutura para abastecimento de veículos elétricos. A gente tem aqui um exemplo de uma parceria com a Shell para infraestrutura de alguns locais para abastecimento elétrico e gás. Então, assim, essas parcerias no Brasil, né, com diversos outros fornecedores, a gente vê com bastante interesse, né, e importância realmente. Tudo que a gente puder potencializar com essas parcerias para aumentar e acelerar a infraestrutura, que é o que a gente precisa, porque não basta ter só o produto, precisa ter também a infraestrutura. Então, a gente está estudando sim, diversas parcerias para ver o que é mais viável no Brasil para a gente poder acelerar isso. Curtiu essa? Então apoie o nosso crescimento, se inscreva no canal, clica já no joinha e toca no sino para ser notificado com as próximas novidades do mundo dos transportes. MTED, a mobilidade do futuro. Falou!